Elas por Elas, com Silvia Jane Crivella e Eliana Ovalle. A mulher em primeiro lugar. Boa tarde, sempre maravilhoso estarmos juntas de novo aqui na segunda-feira, com o programa de rádio Elas por Elas, aqui na Rádio Contemporânea 990 AM. Agradecemos ao convite do pastor Maurício Albuquerque para estarmos aqui e sempre com convidadas muito especiais. Silvia Jane Crivella, nossas convidadas, você e eu, estamos sempre aqui ligadinhas para trazer o melhor para você. E o tema hoje é linguagem corporal. Boa tarde, querida. Tudo bom, Silvia? Oi, Eliana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Contemporânea. É um prazer enorme estarmos de volta aqui. Um tema muito legal, porque a linguagem corporal fala muito, né? E eu aqui já estou muito consciente de que tenho que manter uma linguagem corporal aqui convincente para minhas debatedoras dessa tarde. Mas é um prazer muito grande recebê-las aqui hoje. E se você que está querendo participar, liga para a gente. Nosso telefone é o 2582-0990. 2582-0990. Você liga, faz perguntas, ou pelo nosso WhatsApp, que é 974317600. Ou pelo Face. É Eliana Ovalle, Ovalle com 2 L's, meu perfil. Ou na página Silvia Jane Crivella, Silvia com Y, Crivella com 2 L's. E aí vocês participam, fazem perguntas, sugerem pautas para os próximos programas. Nós queremos fazer um programa que agrade a você. Mas antes de apresentar as nossas convidadas, eu quero ler uma passagem da Bíblia. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Temos o prazer de estar aqui conosco essa tarde, pessoas muito especiais. Algumas eu estou conhecendo hoje, outras já conhecia. Eu quero apresentar aqui para vocês a Marci Cabral. Oi, Marci, tudo bem? Oi, Silvia. Oi, Eliane. Oi, querida. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com o pessoal da Rádio Contemporânea, nesse programa maravilhoso, Elas por Elas, que eu puder contribuir aí com conhecimento. Ah, vai contribuir, com certeza. A Marci é Business e Life Coaching Integral Sistêmica, especialista em análise de perfil comportamental pelo método DISC, formada pela Febracis, especialista em análise corporal, base RAIS, formada pelo Corpo Explica. Atua 5 anos em empresas de pequeno e médio porte, treinando áreas de venda, marketing e RH para alta performance. Depois você explica melhor o que é o DISC e o RAIS. Ok. Obrigada, tá, Marci? Um prazer meu. Temos também a presença da Andréia Domiciano. Oi, Andréia, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui na rádio. É um prazer recebê-la, conhecimento com vocês. Que bom. A Andréia é trainer em programação neurolinguística com certificação internacional pelo INAP RJ. Formada em inteligência emocional pela Little Genius. Educadora parental, certificada pelo Positive Discipline Association, graduada em odontologia pela Universidade Gama Filho. Uau! Parabéns, tá, André? Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Temos também a simpática presença da Marli Moraes. Oi, Marli, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Silvia? Que prazer enorme estar aqui. Eu estou aqui à disposição, quero contribuir e quero aprender. Nós então, todos. Contem comigo. Ah, que bom. Obrigada.
A Marli Moraes é psicóloga corporal, olha que máximo, formada pela Universidade Mogi das Cruzes. Trabalha com essa abordagem de psicologia corporal para adultos e crianças há mais de 30 anos. Então, olha, tem muito conhecimento aí. Formação em bioenergética, tem cursos em biossíntese e biodinâmica, e concluindo em formação em coaching. Parabéns, tá, Marli? Um prazer enorme tê-la conosco. Temos também a presença da Rosângela Viana, que já esteve com a gente em outros programas, né, Rosângela? Boa tarde, dona Silvia, Eliana, boa tarde, queridas amigas aqui da mesa, boa tarde, querido ouvinte, você que está nos participando desse programa hoje. É muito interessante o tema, tem muitas vertentes aí para ajudar você. Fique ligada, hein? Fica ligada, é isso aí. Rosângela é jornalista, assessora de imprensa, pós-graduada em docência do ensino superior, teóloga, professora de teologia, apologética e escatologia bíblica. Tem curso na área de saúde emocional e cura interior. É palestrante, formada em Integral Behavioral Training, pastora da Assembleia de Deus em Copacabana. Uau! Todas vocês têm um monte de coisa em inglês aqui, né? Eu só tenho um, vou até tirar. Parabéns, tá? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, agora nós vamos ouvir uma música lindíssima, que se chama Olha Pra Mim, de Marcelo Crivella. Eu não quero viver no pecado, eu não quero ficar afastado, quero estar com teus filhos fiéis, ser um servo humilde aos teus pés. As migalhas que caem da tua mesa valem mais que a maior riqueza. Olha pra mim, olha pra mim, e a tristeza que eu sinto vai chegar ao fim. Olha pra mim, olha pra mim, não dá pra viver assim, com o Senhor longe de mim. Eu não quero viver no pecado, eu não quero ficar afastado, quero estar com teus filhos fiéis, ser um servo humilde aos teus pés. As migalhas que caem da tua mesa valem mais que a maior riqueza. Olha pra mim, olha pra mim, e a tristeza que eu sinto vai chegar ao fim. Olha pra mim, olha pra mim, não dá pra viver assim, com o Senhor longe de mim. Olha pra mim, olha pra mim, e a tristeza que eu sinto vai chegar ao fim. Olha pra mim, olha pra mim, não dá pra viver assim, com o Senhor longe de mim.
programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Então, se você está ligando a rádio agora, o nosso tema hoje é linguagem corporal. Há milhares de anos, o homem se comunica através dos gestos. E muito antes do surgimento de uma linguagem oral ou escrita, o ser humano se expressa através do próprio corpo. Mesmo que tente esconder as suas emoções, a mensagem corporal fala mais alto do que a sua própria voz. Um treinamento apurado pode decifrar as mensagens do corpo. Utilizada hoje por especialistas de diversas áreas profissionais, a linguagem corporal pode ser mais uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal. O movimento dos olhos. Você sabe o que significa o formato do teu corpo? Você sabe o que significa os teus gestos? O teu olhar? Para onde que você olha? Então, isso e muito mais coisa nós vamos estar falando aqui hoje. Silvia Jane Crivella, eu e nossas convidadas vamos estar aqui decifrando todos esses mistérios. E eu vou começar com a Marci. Tudo bom, Marci? Tudo bem, Eliane, prazer. Todo nosso. Como é que surgiu a análise comportamental através do corpo, Marci? Então, análise comportamental ou análise corporal? Desculpa, corporal. Porque a análise corporal, Eliane, o que acontece? É uma vertente já da psicologia, né? Começou com a história de Freud falar que o corpo e a mente eram uma coisa só. Reich, depois, que é um dos contribuidores mais fortes dele, diz que não era só o corpo e a mente é uma coisa só. O corpo é um reflexo daquilo que não se vê, que é a mente. E juntos trabalharam, então, para decifrar as fases de formação de uma criança de 0 a 6 anos e dividindo nessas fases traços de caráter que são refletidos no formato do corpo desse ser. Desde o dia da concepção até os seus 6 anos. São fases de mielinização, querem dizer alguma coisa? São fases exatamente de mielinização, onde mielinização entende-se pelo processo de conexões neurais. São ativações de sinapses nervosas que vão dando sensações, conexões, terminações nervosas em partes do corpo ao longo do percurso da coluna vertebral. Então, nós temos aí a primeira fase, que é da data do dia da concepção, de 0 ano, até um mês pós-parto, que é o chamado esquizoide, onde o ser é criado dentro daquele organismo do útero, onde ele percebe que o único meio que ele existe é aquele mundinho que é o útero onde ele habita. E aí, devido aos fatores externos de temperatura, pressão e volume desse útero, ele vai desenvolver mais ou menos a sua capacidade mental, porque nesse momento o processo da mielinização está no cérebro e ainda não tem o corpo para poder desenvolver. De um mês de nascido até 1 ano, essa mielinização percorre a coluna cervical, onde dá conexões e sensações, a área facial, onde vem sentidos, né, o olfato, visão, paladar, tato, e dá a conexão e sensação nessa área superior do tronco, onde tem a área do coração, região do plexo. De 1 ano a 2 anos é o chamado, e por favor, não atrelem os nomes a doenças associadas, porque nesse ponto não estamos trabalhando com detecção de doenças nem diagnósticos, porque no meu caso, por exemplo, eu não sou médica. Então, é o estudo realmente do caráter, do traço de caráter e o formato do corpo associado. Então, de 1 a 2 anos é um traço de caráter chamado do psicopata. Desculpa, a gente até pulou, porque de um mês a 1 ano tem a oralidade, onde vem o período de amamentação dessa criança, onde a única forma de comunicação é o choro. E aí vem a percepção de quem está em torno do que quer dizer esse choro. É dor, é fome, é frio. E aí, de acordo com a recepção, a dor dessa fase pode ser um acalentamento ou um abandono. E aí o corpo vai ficar adaptado para esse tipo de formato. E a gente, depois de 1 ano até 2 anos, vem a psicopatia, que é quando a criança já não está interagindo somente com a mãe, mas com o meio, onde ela começa a ver trocas. Uma palminha, um parabéns para você, onde a gracinha que a criança faz proporciona o quê? Uma troca, um benefício. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui hoje. E eu queria saber agora com a Andréia, qual a importância da linguagem corporal nos estados emocionais para você? Olha, a gente usa muito isso na programação neurolinguística, né? Onde como está o nosso estado vai reverberar a nossa linguagem corporal. E ao contrário também, quando a gente quer, desculpa, quando nós queremos mudar um estado emocional, a gente utiliza o corpo. Então, por exemplo,
Se a gente está deprimido, provavelmente nosso ombro vai curvar para frente, o olhar vai ser direcionado para baixo. E a gente percebendo isso, a gente já vai direcionar o olhar para cima e colocar o ombro para frente. Ou a gente pode usar gestos, né? A gente coloca a postura da Mulher Maravilha, ou uma postura que a gente fique... Então, não tem como você pensar uma coisa negativa com um gesto desse. Então, você está utilizando o corpo para alterar um estado emocional. Claro que não é só isso, mas é dos fatores. Esses gestos que você está falando, de levantar os braços, sorrir, produz hormônios que trazem felicidade. E simultaneamente, com a felicidade, você muda a sua postura, não é isso? É como se o corpo estivesse mandando a mensagem para a mente. Porque normalmente é ao contrário. A mente manda a mensagem para o corpo e o corpo reage. Então é possível a gente mudar o nosso estado emocional. Sim, com certeza. Através da mudança corporal. Seria praticamente uma ativação de uma farmácia interna, né? Sim, exatamente. Com certeza. Não, porque as pessoas que estão nos ouvindo em casa têm que entender que elas têm uma farmácia interna para alterar a situação emocional dela. Às vezes ela está muito deprimida, está muito para baixo, mas ela pode, com pequenas ferramentas, acionar essa farmácia e mudar esse estado. Sim. Tanto é que foi realizado um estudo que onde tinham menos depressivos, né, tinham menos depressão, eram pessoas que jogavam vôlei. A gente está sempre olhando para cima. Né? Assim, muito interessante. Então, vôlei muitos anos. Eu acredito que qualquer atividade física, né, ela promove um bem-estar, qualquer atividade física, né? Até mesmo você dá uma volta lá no calçadão, né? Você não está bem, você vai ver o sol, o ar, né? Vai ter um movimento ali que já vai ajudar bastante, né? Tem, inclusive, uma prática bem bacana que a gente desenvolve, né, no grupo, que é o abraço de 40 segundos. É isso aí. O poder do abraço de 40 segundos. Curativo. É curativo. Nossa obra social se chama Abraço Rio, porque a gente gosta de abraçar, sabe? Porque as pessoas se sentem acolhidas. Às vezes um abraço fala mais do que muitas palavras. Eu lá em casa falava, se ficar um minuto sorrindo também. Exatamente. Sorrindo. Marlia, como é que a terapia corporal pode identificar doenças? Olha, gente, a psicologia vê um pouquinho diferente essa parte de nomenclatura. Primeiro que a gente vê a nomenclatura como um instrumento de trabalho, né? Então, jamais o paciente precisa saber. Até porque as nomenclaturas, às vezes, podem ser confundidas. E Reich também, ele discordou de Freud porque ele achou que era importantíssimo o contato visual, o tete-a-tete, e que Freud ficava lá atrás, lá na idade contemporânea. Então, a gente tem um pouquinho diferente essa postura. Fazemos a leitura corporal, sim, mas o paciente não precisa saber. Nós somos um instrumento para ajudá-lo a sair dessa defesa, porque tudo isso, todas essas nomenclaturas, é uma defesa do ego, onde a pessoa atua e às vezes fica fixada naquela defesa para poder se proteger do mundo. Então, quando ela vem ao consultório, a gente, não é isso da noite para o dia, não é em 6 meses, mas a gente trabalha como ela vai poder interagir com o mundo sem ficar funcionando sempre da mesma forma. Então, a depressão, ela pode ser também vista por aí, porque a tristeza, ela fica intrínseca e aí a pessoa acaba respondendo sempre da mesma forma. Concordo com vocês sobre o comportamento, a liberação dos hormônios da serotonina, concordo em gênero, grau e número, inclusive a bioenergética, ela tem muito trabalho corporal, onde a gente usa um tal de stool, que é um cavalete, e a gente aí, quando levamos o paciente para o stool, tiramos as resistências. E aí, não é fácil, viu, gente? Dói para danar, mas é tudo de bom. Vale muito a pena. Então, aí nós temos outras dinâmicas que seriam as ferramentas. Então, essa é a parte que eu diferencio da Marci, onde a gente é sempre pela análise, nunca só pela leitura corporal. Sim. Porque senão todo mundo, né, gente? Todo mundo que nasce, que teve isso, então vai ter o corpo assim. Isso depende de toda uma vida intrauterina, uma vida de primeira infância, o que você está vivendo para que seu corpo fique desta ou daquela forma, tá? Todos esses
esses números que você deu de idade e tal, certíssimo. Só que nós temos que pensar que não é assim. Todo mundo vai ficar com o corpo psicopata porque a mãe abandonou. Não. Não é bem, não chega a ser exatamente assim, não, mas eu entendo o que você está dizendo. Mas que a gente sabe assim, né? Inclusive, essa é a análise que a gente faz entre nós os profissionais, né? Eu acho que não é legal as pessoas fazerem essas como agora, né? Vou fazer a leitura corporal de vocês. Para Deus me livre. Mas então, aí é a questão de autorresponsabilidade. A questão da autorresponsabilidade do conhecimento, ela é fundamental para fazer o uso correto dessa ferramenta. Porque, nesse caso, por exemplo, não dá para você generalizar e sair, como a Marli bem colocou, porque alguém que teve um trauma, não é nem um trauma, mas passou por um impacto emocional forte numa determinada fase da infância, da primeira infância, vai ser associado exatamente àquele formato. Até porque, assim como existe no perfil comportamental, até pela metodologia do DISC, nós vemos que nós não somos unicamente um formato, nós não somos unicamente um traço, né? Nós somos compostos, onde há uma superposição de caminhos neurais que vão fazer uma nova formação. Então, se você teve um problema, realmente, uma rejeição intrauterina, a gravidez não era desejada, ou teve um forte impacto emocional naquele momento da geração do bebê. Esse neném nasceu, criou-se, e quando, vamos dizer, por exemplo, quando chegou no período de 3 anos e meio até 6 anos, que é justamente quando ele começa aquela percepção de que se a menina, a paixão da vida dela é o papai, e se é o menino é a mamãe. E ele começa a perceber, ou ela começa a perceber que o mundo que é feito em pares, o papai já tem o par dele, a mamãe já tem o par dela, e que ela se sente naquela coisa da traição, né? Poxa, eu amo tanto, eu sou tão feliz. Né? E aí você vai sobrepor. Tudo é um caso a ser analisado. Sempre analisado. Não dá para ser analisado. Eu acho que nesse caso a Rosângela pode falar bem sobre cura interior, porque pessoas que tiveram traumas, seja na gestação ou durante a vida, podem ter uma cura interior, né? Pode ter uma cura interior, tudo é possível, né? Tudo é possível ao que crê. Você vê, no ano 67 aproximadamente da nossa era, um grande teólogo, um grande psicólogo chamado Paulo, ele escreveu os Romanos. Ele diz assim, olha, é possível mudar, você não precisa se conformar com este século. Como que, aí perguntaram para ele, mas como que as pessoas vão mudar o que ela foi até hoje? Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Essa possibilidade existe, como nós falamos, volta para a mente, né? Porque o pecado, a vida do ser humano, ela começa na mente. E a Bíblia nos revela que nós temos a mente de Cristo, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros das mesmas promessas que ele deixou. Mais de 8.000 promessas na Bíblia. Então, mesmo que você esteja aí passando por uma situação difícil, ou comportamental, ou física, emocional, existe essa possibilidade de mudar, porque o ser humano é barro na mão do oleiro. O oleiro faz como ele quer. Basta você deixar ser moldado. Aí vem isso. Eu estou deixando, né? Eu preciso dessa mudança, porque a pessoa só vai ao médico se ela descobrir que ela está doente. Se ela achar que ela não precisa mudar, ela não vai mudar. Então ela precisa deixar-se mudar, não é? Isso. Inclusive, hoje, a grande doença da moda é a depressão. Depressão. Né? Tudo está caindo pela depressão. Crianças e jovens, né? Tudo. Mas se você olhar até a vida cultural hoje, né? Como é que a cultura está vivendo? Como é que o Brasil hoje está vivendo? É um momento de muita instabilidade, é um momento de muita inovação. Então, as pessoas segurança, né? estão completamente seguras. E aí, isso eu estou falando a nível de mundo, tá, gente? Isso fica intrínseco aí, o que eu vou fazer? E por que eu vou fazer? E aí, isso vai levando a uma depressão que está virando a doença da moda. Eu acredito até complementando que não só a depressão, mas o estresse, né? A gente vive num estresse absurdo. E dentro dessa questão, até inclusive de farmácia interna, como nós estávamos falando, acho que a Andréa pode até falar legal sobre isso, porque tem a questão do cortisol, né, com o veneno que a gente tem no organismo. E virou coringa, né? O grande coringa é a cortisol. Você não sabe o que tem, dá o cortisol. Pronto, já resolveu o problema.
Não, e a gente está fabricando cortisol dentro da gente Exato, mesmo, é o nosso né? farmácia Com medo, interna, né? que fica nessa coisa da instabilidade, da insegurança, Isso. daquela apreensão, vai dar certo, tudo é assim, né? A gente está parado no carro e você fica naquela insegurança. Tá segurança, vai, não vai, não vai. Se é o horário E também do tem trabalho... uma cobrança de hoje, a palavra da moda é alta performance. Eu tenho que ser boa mãe, Exato. eu tenho que ser boa esposa, eu tenho que ser muita pressão. uma boa profissional, eu tenho que ser a missionária exemplar, uma pastora exemplar. Não existe. Ninguém é perfeito. Não existe. Não isso tem eu que coloco ser bastante perfeito. nos Eu meus tenho que ser uma treinamentos, boa Rosângela. profissional, sim, mas Justamente porque exagerar. as empresas me chamam para poder Isso fazer o causa treinamento depressão, das né? equipes de alta performance. Tem um nível para você alcançar essa alta performance dentro de si. Você tem que trabalhar primeiro a sua capacidade de performar bem. Tirar o seu melhor para tirar o melhor do outro. Saber o seu limite. Seu autoconhecimento. É o seu autoconhecimento. Até porque você não é perfeito, Ninguém como é. ninguém é perfeito. Então, exigir isso é se Demais, né? sacrificar, se pressionar. Então, meninas, já vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Nossa. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Rádio Contemporânea AM 990. Sintonizada com você. O tempo está passando rápido demais. As pessoas estão se transformando, mas a nossa fé permanece a mesma. Nestes 2 anos, chegamos aos 4 cantos do mundo. Junto com você, vencemos desafios, superamos preconceitos e ganhamos batalhas. Passo a passo, seguimos inovando para levar a fé inteligente, transformar vidas e salvar almas. Mesmo quando você está longe do seu lar espiritual, nossa missão é fazer com que o seu espírito e mente permaneçam conectados a Deus. Univervide e você, há 2 anos conquistando o impossível pela fé. Todas as sextas-feiras, de 19 às 20 horas, programa Grupo Caleb, Vivendo a Melhor Idade. Apresentação Bispo Júlio Pinheiro. Bispo Júlio Pinheiro. Rádio Contemporânea. Voando mais alto. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Boa tarde. Nós estamos aqui falando sobre linguagem corporal no Elas por Elas. Tá pegando fogo aqui, gente. Tá pegando fogo. Dá uma benção. Mas olha só, tem várias pessoas aqui participando. A Lilian Lima, parabenizando a mesa de mulheres especiais. Não podemos nos esquecer que a cura interior tem que primeiro reconhecer a sua necessidade e depois trazer existência, pois ela liberta a palavra. Rosa Saldanha também dando parabéns Beijo, pelo Rosa. tema. Beijo, Rosa, querida. A atividade física ajuda o corpo, mente e espírito. O contato do abraço é algo acolhedor, promove uma troca de energia. Muito legal. A Iracema Luiza também está ligadinha. A Cid Evangelista, Maria Otília Carvalho dando parabéns. A Virgínia Pinto. Gosto muito do Elas por Elas, de verdade. Precisamos desmistificar que a mulher não torce por mulher. Esse canal é uma boa oportunidade. Obrigada, Virgínia, querida. Mariana Mel também está ligadinha. Marcela Oliveira, Dagmar Oliveira dando parabéns a todas as mães do mundo e do Brasil. Obrigada, muito legal mesmo. Jaqueline de Paula. Olha, a gente tem uma audiência muito Sica Jesus. Bom, depois a gente vai falar mais os nomes. Tem aqui uma pergunta do Marcos. Ele fez uma pergunta aqui. Espera aí um minutinho só, gente. Antes de deixar pegar fogo aí. Para quem quiser responder. Como pode ser vista a participação do médico Carlos Lombroso na evolução do estudo da linguagem corporal na antropologia criminal? Ninguém? Dá para você repetir? Carlos Lombroso. Ele foi o primeiro, né? Um dos primeiros que
descobriram esse Dentro lado de linguagem corporal. É de uma mente psicopata. Mas continua. Como é que se dá, pode ser vista a participação desse médico, Carlos Lombroso, na evolução do estudo da linguagem corporal na antropologia criminal? Olha, eu não posso CSI, falar... que ele está falando? É isso que eu estou pensando. Se for um CSI, que eu adoraria ser, hein, gente? Eu também adoraria. Adoraria ser. Mas, assim, tudo que você liga ao crime, você tem uma psicopatologia intrínseca. Específico. Tá? Então, essa psicopatologia intrínseca, ela é ligada à antropologia, tá? Que aí tem um pouco a ver com o que a Marci falou, só que aí passa a ser uma fase doentia. Então, pode ter traumas e mais traumas diante das fases a ser vividas. Mas é possível você identificar uma pessoa potencialmente perigosa através do seu comportamento, do formato do seu corpo? Do formato do seu corpo. Eu diria que, por parte de análise corporal, você consegue identificar traços que podem vir a serem desenvolvidos nesse sentido. Dizer que afirmar, ninguém pode. Ninguém pode. Não, até porque o sociopata, ele é bem dissimulado, você não entende nada. E aí pode haver uma confusão. Por exemplo, o esquizo, ele não mantém o contato nos olhos, por conta da rejeição que ele sofreu com a mamãe. Então, ele fala com você olhando aleatoriamente, todos os lugares, menos para você. Isso pode ser confundido, entendeu? Porque a pessoa não te olha, pode ser confundido. O que é? Então, ele tem um comportamento... Não, até na hora de fazer a leitura ocular, né? De falar assim, tá falando a verdade, tá falando a mentira. O esquizoide, ele vai ficar olhando aleatório, ele não vai conectar. De jeito nenhum. E se você abraçar o esquizoide, gente, você acabou de matar uma pessoa, ele sai correndo, você é a última das últimas. Não dá. Você não pode nem tocar. Tem gente que não gosta mesmo de abraço. Agora, existe uma coisa interessante nesse sentido de antropologia criminal, que aí já é uma questão de observação e não de afirmação. A maioria das pessoas, por exemplo, que são assassinos e estupradores, isso em estudos, eles obedecem a um formato de um corpo bem próximo. Que coisa! Que é um formato triangular, que é o formato que a gente associa a realmente a psicopatia. Mas você não pode dizer que toda pessoa que tem um corpo triangular será um psicopata, estuprador, ladrão, mas todo psicopata, ladrão, estuprador tem um corpo triangular. Pode ter. E é muito próximo disso. E é muito próximo disso. Os corpos, eles são mais triangulares e são mais alongados. Quando vem para essa parte porque são pessoas mais racionais, são pessoas mais... Quando você fala triangular, é Shazam? Tipo Shazam? Isso, sabe aquele ombro mais largo do que o quadril? Aí você olha para o rosto, é um triângulo invertido. É um triângulo invertido. Sim. Quando você pega a parte oval da testa, assim, aí, ao longo do rosto, você pega 2 réguas, faz um triângulo no queixo. É aquele queixinho pontudo. Cuidado com isso, né, gente? Não é uma coisa definitiva, entende? E aí você vai ter alguns formatos bem característicos. E volto a dizer, não é porque a pessoa passou pela fase de 1 a 2 anos, que foi manipulada, né, pela questão social de interação com o meio, que é o traço do caráter do psicopata, que ela vai ser um psicopata doente na sua, né, Perfeito. Como adulto. Não pode associar o traço de caráter com uma doença. Embora os nomes sejam os mesmos, não são as mesmas coisas. Uma vez eu li num livro, também de análise, né, do formato do corpo, dos dedos dos criminosos, que aqui, esse dedão aqui, ele é largão. Você já ouviu falar nisso? As falanges. As falanges espalmadas. Havia também não sabia se era uma crença, disse que se a mulher ela tivesse um dedo maior, ela seria traço dominante, né? Liderança. A gente, desculpa, tudo isso gente, é mito. Vamos discutir o que é mito e o que é realidade. Eu acho que o corpo, a mão, o dedo, eu acho que é tudo mito. Deixa eu falar uma coisa aqui, cientificamente comprovado. Os homens, agora eu não sei qual dedo, eu não vou me falar aqui. Mas, não, se tem um dedo anelar ou indicador maior que o outro, da mão esquerda, da mão direita, eu não sei agora. Não,
ele tem a maior chance de desenvolver câncer de próstata. Isso é científico. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, eu preciso desse artigo. Eu fui no congresso, meu lado precisa... quando o médico falou isso, os homens começaram a fazer assim, ver os dedos e tal. Como é que é, Silvia? Eu não sei qual o dedo agora, que eu não lembro, mas o indicador e o anelar, que tem que ser um, tem que ser maior que o outro, eu não sei qual das mãos. Mas isso é científico e os números são muito consistentes. Análise das mãos, né? Bom, a Thelma Guimarães, boa tarde, Silvia, Eliana e todos os convidados. Um grande beijo para todos vocês. Estou muito feliz com esse tema. A Mara Toledo disse que esse programa é maravilhoso e ela sempre aprende muito com o programa. Beijo para vocês. Obrigada. Beijos grandes. Então, falamos em mitos e verdades. Quais são os mitos e verdades que norteiam esse estudo, Andréia, de linguagem corporal? Bom, como ela falou, muito bem falado as duas, né? Tem uma coisa chamada no PNL que chama calibração. Ou seja, você calibra a pessoa, calibra a linguagem corporal e você checa. Porque senão a gente fica naquela leitura mental, né? Então, por exemplo, tem aquela... O pessoal fala... Todo mundo fala, você está de braço cruzado, significa que você está fechado. E aí você vai perguntar para a pessoa, você está fechado? Não, estou com frio. Então, a gente pode ser, sim, validar de todos os estudos. Claro que tudo na PNL, na psicologia, são baseados em estudos, em bases científicas na neurociência, só que tem que estar sempre checando. Porque senão a gente começa a viver num mundo de fantasias, né? Tem até aquele programa chamado Light to Me, não sei se vocês já viram. Light to Me é muito bom. Light to Me. Ele é especialista em comportamental, o médico, muito interessante. Eu acho muito interessante o que você está dizendo, porque não pode ter uma leitura corporal sem uma grande anamnese antes. Exatamente. Você faz a anamnese, que é uma entrevista sobre toda a tua vida. Em cima dessa anamnese, junto com a tua leitura corporal, mas a queixa é que você vai formar toda uma estrutura para que a pessoa... Qual é o objetivo? Ser feliz, né, gente? Sim. Vamos ser felizes. Existe também uma outra vertente aqui, analisando a linguagem corporal na comunicação. Cada país difere um do outro da sua linguagem corporal. O Brasil é o mais aberto. Você chegou, meu amigo, já está abraçando, dando 2 beijinhos, já levou para dentro da tua casa. Você não sabe quem é aquela pessoa, o cara é bandido, é fugitivo, da Interpol. Você não sabe que ele é da máfia japonesa. Não, você chegou do Japão, que maravilha. Vem aqui em casa, vamos comer uma feijoada, né? Brasileiro é assim, o carioca, então, abraça, tem um afago, uma linguagem corporal, uma comunicação incrível. O carioca. Mas nós somos, você ia falar, o carioca. A comunicação, o carioca tem uma linguagem incrível. Vocês estavam falando sobre contato visual, né? Eu morei muitos anos na África do Sul. Isso. E os negros não olhavam nos olhos dos brancos, porque era cultural. A linguagem corporal era desrespeito. Claro, Então, eu cheguei lá, não entendia isso, né? E eu pensava assim, meu Deus do céu, eu estou falando com ela, está olhando assim, está olhando para baixo, ela não está me levando a sério, né? Mas não era isso, era respeito. E outra coisa que acontecia, se eu passasse numa calçada e tivesse um grupo de senhoras negras do outro lado, elas falavam bem alto, quase aos berros. E eu pensei, nossa, que coisa ridícula, eu estou passando aqui, elas estão gritando lá do outro lado. Mas sabe qual era a intenção? Que eu pudesse ouvir o que elas estão falando, para entender o que elas estão falando no dialeto delas, para que eu não pensasse que elas estavam falando mal de mim. Nossa. Então, é cultural, sabe? A noiva, quando entrava na igreja, entrava muito triste, com a cara para baixo. Eu falei assim, gente, seu casamento, você vai entrar tão triste assim. Não, se eu entrar feliz, eu estou desacatando meus pais, porque eu estou saindo da casa deles e parece que eu estou muito feliz para ir embora. Eu não posso fazer isso. Mas, Silvia, você convém que é o seguinte... Toda comunicação, e isso a gente vê muito, né, Eliane, assim, dentro da nosso contágio social, toda comunicação verbal e não verbal, ela provoca pensamento. Sim. E pensamento provoca sentimento. Expressão. E se sentimento você pensou, você cria uma crença. E que ela, por ser, pode ser verdadeira ou não ser verdadeira, mas ela acontece na sua cabeça e você acaba acreditando. Principalmente então, se você tiver nessa questão de cultura, né, diversificada, a Rosângela falou bem, no carioca, chegou aqui, meu amigo, você não é melhor. Cara, assim, parece que vem, né, íntimo. A linguagem você faz isso no Rio Grande do Sul,
Você é doido, o pessoal olha para sua cara assim. Olha, vou te falar, você? eu fiquei perdida em Paris até achar onde tá. Eles nem se dignavam a me olhar se ele é brasileiro, né? Menino, o cara estava perdido ali outro dia, eu nem sei que língua era aquela, se era alemão, era holandês, eu não levei ele lá, né? Eu quero a loja tal. Aí eu levei ele lá dentro da loja, ele, obrigado, eu só falava isso. Então o carioca é assim, ele tem uma linguagem... Você nem cultural... é carioca? Que história é essa? Eu sou carioca do Amazonas. Eu sou carioca do Amazonas, estou aqui há 42 anos. Viu, gente? Bom. Então, Cariocou. Cariocou, né? Cariocou. Marcia, como é que é possível associar o formato do corpo e o traço de caráter num comportamento de âmbito empresarial? Bom, isso é uma questão muito assim, questionável, até porque na alta performance, na busca da alta performance, você consegue sim identificar de acordo com alguns formatos, e isso não é determinístico, tá? Exige uma análise, como Marli bem coloca, não pode ser utilizado o formato do corpo como sendo um diagnóstico, e sim é uma leitura para que você consiga adaptar dentro do potencial que ele carrega naquele traço, aquele recurso potencializado, que você sabe, é um recurso que você tem, a pessoa tem. E você olhando para aquele corpo, você consegue associar e colocá-lo numa melhor função, onde ele vai ter um nível de felicidade que não está exatamente associado com o benefício financeiro, por exemplo. Então, eu vou te dar um exemplo bem prático, tá? A gente estava falando ainda há pouco das pessoas extremamente magras, que tiveram um processo de rejeição intrauterina, que seria um traço de caráter do esquizoide, onde você vai ver uma pessoa muito longilínea, muito magra, com a cabeça bem grande, com os olhos bem esbugalhados. Aí isso é um padrão genérico, mas basicamente o esquizoide tem esse formato. Por que ele tem esse formato? Porque todo o mundo dele, todo o potencial de criação dele, embora a dor dele de rejeição intrauterina foi aquilo, tal coisa, mas o potencial máximo desse cara é o quê? Criação, imaginação, inovação. Então você olha para um cara que tem esse padrão, você olha para um perfil desse, olha para o olho dele, que é um olho desconectado, que não é aquele cara que vai estar ali, dominância, tomando atitude, coloca ele na área de criação, coloca ele no marketing, esse cara vai ser feliz, esse cara vai te realizar, ele vai te dar o máximo, e ele não vai estar naquela, sabe, aquela coisa, eu tenho que ficar fazendo planilha, eu tenho que ficar... Não, ele vai estar feliz no que ele faz, então cabe. Muito legal Isso mesmo. é muito importante. Poxa, super importante. Então, Rosângela, e a linguagem corporal, como é que ela pode influenciar na comunicação? A linguagem corporal ela é importantíssima na comunicação. Ainda mais no veículo impresso, você trabalha numa revista ilustrada, né? Então, é um casamento do texto com a imagem. Então, é possível, ela é necessária. A foto pode falar em si, mas você tem que ter um texto para poder comunicar. Então, se você tem uma linguagem hoje comunicada, se eu tiver uma foto, eu tenho uma matéria. Às vezes eu tenho um texto sem a foto, ele fica meio desfocado, mas também é possível. Então, a foto, ela é fundamental, por isso que hoje fala em repórter fotográfico, né, Cadu? Então, essa imagem, ela tem uma linguagem, a comunicação, ela tem uma linguagem. E você também pode observar as entrelinhas, como eu falei, né? Um olhar apurado. Por exemplo, outro dia eu estava até mostrando para o Cadu essa mensagem, não foi, Cadu? Da capa da Caras. Uma artista famosa se casou, lugar lindo, maravilhoso, a roupa de grife, o casal riquíssimo. Então a foto era ela e o noivo no meio, os pais da noiva do lado dela e os pais do noivo do lado dele. Então o que eu falei, até falei, né, Cazu, vamos analisar essa foto. A imagem que estava ali na Caras era uma família feliz, um casamento maravilhoso. Só que não, né? Então, do lado da noiva, os pais abraçadíssimos, um com o outro e abraçando a noiva. Do lado do noivo, a mãe abraçava o noivo e tinha um espaço assim de uns 10 centímetros para o pai. Aí eu falei, Cadu, vamos analisar essa foto. A foto diz o seguinte, que os pais da noiva são casados até hoje e os pais do noivo são separados e o pior, eles não se entendem. Nem ao ponto dele abraçar na hora do casamento. Na foto, Então, ontem eu vi uma outra mensagem. Existe isso. Aí você pula para o outro lado. É tudo fake. Às vezes é tudo plantado sim, na comunicação. Hoje é fake, ontem, uma outra artista famosa, eu vi na matéria de noite lá no programa, que ela separou do marido, acho que foi de tarde, e o apresentador entrevistando. Mas vem cá, você estava na foto do casamento da sua filha abraçada com ele. Ela falou que aquilo era tudo encenação. Tudo fake. Então você passa para as duas vertentes, né? O que a comunicação mostra entre o que a comunicação é. Vamos dar um exemplo aqui na política. Ele pega o político, está lá
sei lá, em algum lugar e coçou a cabeça, aí o fotógrafo captou aquela mensagem. Eu, como jornalista, eu pego aquela foto e o cara está coçando a cabeça e boto na legenda de baixo. O político tal está desesperado, coçando a cabeça, porque não sabe como resolver a situação que ele se encontra atualmente. Manipulação de foto conteúdo. não tem nada a ver com aquilo, simplesmente o cara coçou a cabeça. Então, existe também essa vertente. Hoje, a mídia se utiliza desse recurso para manipular, para direcionar, para agredir, para ofender, que não pra era enganar. Exatamente. Ela usa a comunicação. Agora, falando sobre enganar, eu estava pensando aqui comigo, quando eu era mocinha, se eu sorrisse na rua para alguém, dava a entender que eu estava dando bola. É aquela coisa, eu sou legal, não sou Exatamente. Agora, não é assim, hoje não, hoje eu posso sorrir para quem eu quiser. Hoje em dia, se você não ri, é meio que esquisito, né? Eu passei muito tempo da minha vida por isso, de ser chamada cebosa, porque eu me tranquei. As pessoas estão interpretando meu sorriso errado. Então, eu não vou sorrir para mais ninguém. E fiquei trancada durante muito tempo, tipo, cebosa. Hoje, graças a Deus, com a idade, com o amadurecimento, eu posso se libertar, né? Me libertei. Posso sorrir para quem eu quiser. Andréia, como é que a programação neurolinguística pode gerar mudanças positivas numa pessoa? Nossa, muita mudança, porque, como ela falou, a mudança começa no pensamento, né? Você pensar positivo, você perceber o que você está gerando na sua vida, qual o resultado que você quer, né? Essa pergunta, o que você quer? Né? E aí você pode até aproveitar a linguagem corporal, perceber seu corpo, ter essa comunicação mente-corpo, porque o corpo ele diz muita coisa, né? Ele te dá sinais o tempo inteiro. Porque a gente não está acostumado a ter essa conexão. A gente sente uma dor, não quer. Né? E aí a gente não percebe que a gente está contraindo, por exemplo, o ombro. Né? E aí a gente começa a perceber, começa a relaxar. E aí começa a ter um processo de cura. Como que a gente diz, consciência é remédio. E quando a gente começa a ter a consciência do que a gente pensa, do que a gente fala, a gente começa a ter mudanças incríveis. Detectar nossas crenças. Você viu que quando ela começou a detectar, ela mudou. Então, a mudança, muitas vezes, são imediatas. E o nosso corpo tem memória celular. Né? Então, muita coisa está ali impressa de padrões que a gente aprende na infância. Mas, para a gente resgatar esses padrões, primeiro a gente tem que observar, esse padrão está funcionando para mim hoje? Um dia funcionou, mas agora não está mais produzindo o resultado que eu quero. Né? Eu não tô mais, ninguém está mais olhando para mim achando que eu estou rindo na rua né, mudou o cenário. Então, como é que eu posso atualizar, né, a minha crença, atualizar o meu pensamento? Primeiro, trazendo para a consciência. E segundo, mudando. Às vezes a gente não consegue mudar, então a gente procura ajuda. Né? Muito importante procurar ajuda. Né? Então, a PNL, ela faz um reimprint, ela tem várias técnicas, né, inclusive de hipnose, que você vai falar a linguagem do inconsciente, né? Através dos sentidos, através do corpo. Mas o principal é a consciência, trazer para a consciência. Principalmente o pensamento, porque a gente pensa muita coisa negativa, a gente pensa muita... E isso vai refletindo no corpo, através de tensão, através você é de o que você comportamentos. pensa. É a história do copo meio vazio, né? Exatamente. O programa meio você cheio, é o meio que você cheio. come. O programa que eu conheço aqui. Marlia, você falou em depressão. No caso da tua terapia, é possível identificar e tratar a depressão com a tua terapia? Perfeitamente, perfeitamente. Você... Tudo que elas falaram, tanta coisa para falar, então vocês me segurem, porque senão eu vou desembestar, tá? É uma boa. A depressão lógico que você não pode ter uma ansiedade de achar que em 4 meses você está curado, né? Mas a tua forma de pensar, a tua forma de se posicionar corporalmente já vai te ajudar. Junto com as ferramentas que nós, os terapeutas corporais, usamos muito. Colchão, stool, tem muita coisa aí. E isso vai fazendo você libertar e entender, pontuar o que é que você fez com você. Isso é muito importante que a Maria está colocando, que o entendimento que doenças associadas, como depressão, esse diagnóstico e essa questão do tempo de tratamento, que é um tratamento, na verdade, isso não é um papel, gente, isso não é um papel de coach. Isso não é papel para coach. Coach é coach, terapeuta é terapeuta, psicoterapeuta é psicoterapeuta.
todos trabalham de formas totalmente diferentes. O coach, ele é um treinador. No caso de um diagnóstico como esse, de uma percepção, não é nem um diagnóstico, porque o coach ele não pode diagnosticar. Ele tem uma percepção que a pessoa sofre de uma neuropatia dessa forma, ele precisa encaminhar para um profissional qualificado. Perfeito, Marci, perfeito. As pessoas têm que ter essa consciência hoje, que o psicólogo é a pessoa habilitada para trabalhar. Então, você pode perceber, encaminhar. Agora, a avaliação e o tratamento, entre aspas, tem que ser com um profissional da área que estudou para isso. Exatamente. Né? Exatamente para isso. Entendo perfeitamente a posição dela, porque isso é uma questão que está sendo cada vez mais debatida, está cada vez mais sendo exposta, né? Porque é cada um no seu quadrado mesmo. Cada um no seu quadrado. As pessoas têm que ter essa autorresponsabilidade, até onde a minha mão alcança. A partir do momento que alguém me chega e pergunta, assim como a Andréia também, né? Como é que você pode me ajudar? E você diagnóstica, você vê ali naquela primeira sessão de anamnese o que de fato a pessoa, qual a situação que ela se encontra hoje. Ali tem como perceber se a pessoa tem algum tipo de disfunção. Você pode ajudar? Você pode levar ela até o patamar que ela quer, traçando um plano de ação? E aí sim, você como coach pode fazer um treinamento, porque é um treinador. É um treinador. Você falou uma coisa importante aí. Eu vou conseguir levá-la no ponto onde ela quer, mas ela tem que saber o que ela quer. Exato. Sabe? Porque a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que a gente espera. Se a gente não sabe o que a gente espera, como é que vamos ter fé para chegar lá? Perfeito. Então é muito importante, você que está nos ouvindo em casa, saber o que você quer. Você tem que se conhecer, saber os seus limites, saber o que você te realiza, o que te faz feliz, sabe? E saber o que te incomoda também, né, Silvia? Sim, tudo. E saber qual destino você quer. Porque se você não sabe para onde você quer, qualquer lugar serve. Ela pode descobrir, porque existe um treinamento para você descobrir o que você deseja. Às vezes você não sabe, ela tem um profissional, exatamente. Esse é um caso de procurar um coach. Ele não sabe o que ele quer. Ele quer mudar o padrão, ela quer mudar de vida, ela quer fazer uma reviravolta, tomar alguma atitude e não sabe o que. Procura um coach, senta, marca uma sessão de anamnese, olha, em que você pode me ajudar? Vai ser visto os 11 pilares, olha, espiritualidade, filhos, parentes, saúde, lazer, né, que todo mundo social, deixa, intelectual, profissional, financeiro. Estuda-se 11 pilares para ver como você se encontra e qual seria a sua expectativa. Porque eu costumo muito dizer que o seu índice de satisfação é uma fórmula. É uma fórmula mesmo. Satisfação é igual à percepção da realidade menos a expectativa. E através Se a sua expectativa é lá em cima, você se frustra. Porque a sua percepção da realidade é lá embaixo e a sua expectativa é lá em cima. A pessoa que é uma alta performance 24 horas por dia, eu tenho que ser ótima, eu tenho que ser melhor. Isso não existe, ninguém é perfeito. A pessoa tem que ter consciência, o autoconhecimento. O que eu sou, o que eu posso fazer. E aprender a se amar, né? Poxa, quando a gente se ama, se olha, quando eu entrei na faculdade, tudo. Os pais diziam, você vai escolher a profissão que você vai ser feliz. Hoje não, você entra na faculdade com uma profissão que vai te dar dinheiro. Também essa carga em cima dos filhos, falando como mãe, não é boa. Não é positiva. Não é nada positivo. Você frustra, né? Você frustra o jovem numa idade onde ele precisa do teu apoio, e não da tua direção. E você acaba matando um potencial, um projeto. Recurso. Porque se você tem uma noção que você tem uma criança que tem sonhos, onde esses sonhos, se você matar na fase da infância, você está alejando o seu filho. Até porque ele vai ter uma orientação interior onde ele sabe o que é, até onde ele pode ir, mesmo sendo criança. Então, quando você impõe, não, você vai fazer aquilo, porque isso vai dar dinheiro, aquilo não vai te dar dinheiro. Não, gente, porque esse profissional não vai ser feliz, então ele não vai ter dinheiro. Precisa cada vez mais ter a percepção que sonhos viram metas e essas metas viram objetivos a partir de cada fase de crescimento dessa criança que vira um adolescente e vai virar um adulto. E se você tolhe esse potencial de criação, de percepção de caminho sistêmico que ele vai resguardar ao longo da vida, você acaba com a vida do seu filho sem perceber. Sim, exatamente. Falando nisso, você trouxe hoje seu filho, que é o menor coach do Brasil. Ele tem quantos meu anos? filho, eu acho que ele tem 8 anos. Vem cá, Otto. Chega aqui um pouquinho. É uma gracinha. Esse aqui é meu orgulho, gente. Essa questão que ela trouxe de o que você quer é importantíssimo, que o que você quer dependa só de você. Porque a gente acaba projetando, o que eu quero que o meu filho, eu quero que o meu marido, eu quero que o meu... são pessoais. Então, é o que você quer que dependa de você. E muitas vezes, né, Andréia,
as mães, os pais não percebem que eles depositam em cima dos filhos o sonho deles. Exatamente. E isso não é o sonho do filho. Exatamente. E aí eu te pergunto, cadê a felicidade, né? E cadê o amor? Eu fiz o que Tem eu que ter queria, respeito. né? No meu tempo, eu estou falando, a programação era para você ser feliz na sua profissão. Exatamente. Não era para ganhar dinheiro. Exatamente. E nem para atender sonho de ninguém, né? Não, era minha. Exatamente. Mas é importante você saber também, né? O que é o meu sonho, o que é o sonho do outro. E o que é respeito. meu, o que é seu. Para não ficar pegando coisa que não é sua. E aí parte também do autoconhecimento, né? Isso. Os pais têm que, como eu estava até falando isso aqui no início, os pais têm que fornecer ferramentas para que o filho desenvolva, né, as aptidões, os talentos, ferramentas. Ele pode abrir portas, pode direcionar as portas. E a credibilidade. Para que né? possa entrar, o filho possa entrar naquelas portas. Né? Uhum. É interessante isso. Então, muito bem. Só dar boa tarde para todos. Boa tarde, gente. Fico muito feliz aqui em estar aqui na Rádio Contemporânea, junto com vocês aqui. Obrigada. Parabéns, ó. Fala bem, hein? Sucesso. Então, temos outras telespectadoras aqui. Giselda Urma, um verdadeiro banho de luz na consciência esse programa. Obrigada. Obrigada, Giselda. Patrícia Nani, sucesso, ótimo tema. Josneide Giane Carvalho, excelente dia e semana para todas, nossa amiga lá do curso. Boa tarde. Marilene Braille, maravilhoso tema, parabéns a todos os debatedoras. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Então nós vamos chamar agora um breve intervalo e a gente já volta, tá? Beijo. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. ZYJ 461, AM 990 kHz. Rádio Contemporânea AM 990. Tome a decisão que vai mudar a sua história. No próximo dia 19, você vai ter uma oportunidade imperdível. O Bispo Macedo irá ministrar uma reunião que vai dar início ao Jejum de Daniel. A oportunidade aberta a todos para participar de um propósito exclusivamente espiritual, que tem como objetivo o batismo com o Espírito Santo, o fortalecimento da fé, a conquista da salvação eterna, o aprofundamento do relacionamento com Deus. O texto sagrado relata que Daniel se propôs a jejuar durante 21 dias em busca do favor, sabedoria e entendimento da parte de Deus. Um sacrifício que não foi em vão. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Em resposta ao jejum, Deus enviou um anjo a Daniel. A resposta também chegará até você. Serão 21 dias de jejum, o sacrifício de se privar de informações seculares, de entretenimento e voltar-se totalmente para o espiritual te levará a uma experiência inesquecível e transformadora. O batismo com o Espírito Santo, a maior de todas as dádivas divinas. Força, fé, paz inabalável, salvação e sabedoria para vencer os piores problemas. Não perca a chance de ser transformado por Deus e crescer em todas as áreas. Abertura do jejum de Daniel, domingo, dia 19 de maio, às 9 horas da manhã, na Concentração de Fé e Milagres, com a presença do Bispo Macedo. Antiga Avenida Suburbana, 4242, em Del Castilho. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Então,
Nós estamos aqui falando sobre linguagem corporal. Tem aqui uma pergunta para a mesa. Do Sérgio, quando conhecemos pessoas, a primeira coisa que nos chama a atenção são seus aspectos externos? O hábito faz o monge? Quem gostaria de responder? Responder. Olha só, Sérgio, a gente usa o termo caráter, porque esse caráter nada mais é do que uma proteção que você tem para o mundo. Então, através do primeiro contato com a mamãe, com o papai, você faz o seu caráter que, para Lowen, que é o pai da bioenergética, seria as defesas do esquizoide, do masoquista e tudo mais. Então, quando você olha para uma pessoa, e aí você tem que estar muito atento, você percebe e faz uma leitura. Mas é como eu disse, é perigoso essa leitura sem você ter uma história, sem você saber sobre a pessoa. Então, senão cai numa coisa do julgamento. E existe aquela coisa associada de não julgar as pessoas pela aparência. Então, existe uma diferença entre olhar a aparência e olhar o formato desse corpo com outra visão. É a detecção de um potencial recurso que ele tenha, de uma potencialidade positiva, né, de entender melhor o outro e não naquela coisa... se eu estou entendendo, ele colocou a coisa... Então, o olhar para o outro significa o hábito faz o monge, olhar, no caso, você julgar pela aparência? Seria, se for pela aparência, não. Porque não deve nem julgar que dirá pela aparência. A sexta lei da autorresponsabilidade já diz, se é para julgar alguém, que seja pelas suas ações. Eu acho que também tem uma coisa, qual o objetivo desse olhar? O que você quer com isso? Se eu olho para a Rosângela e eu quero ser amiga dela, o meu olhar vai ser para o coração, vai ser para... procurar as qualidades e não os são os recursos e potencialidades. Agora, dependendo exatamente. do olhar. Não, então aí eu vou te contratar numa empresa. Bom, então, ok, então eu vou olhar o teu corpo. Então, o objetivo tem que estar muito claro, para você não fazer... Agora, como é que fica aquela máxima, a primeira impressão que fica? Você tem 5 segundos. Essa questão o que acontece é que todos nós somos embalagem. Essa que é a grande verdade. E a gente aprende isso, principalmente para quem é palestrante, Rosângela deve também, e você tem 5 segundos para chamar a atenção de quem está à sua frente. Então, sim, a primeira impressão é a que fica. Infelizmente, se você quer ser levado a sério, se o conteúdo que você tem a passar é para ser respeitado, você quer que seja validado, você quer ter validação de quem está te ouvindo, saiba se colocar. Quando você vai para alguma coisa... Mas eu estou falando assim, no dia a dia, você encontra uma pessoa... não é dos seus padrões de maneira de falar, de se vestir, de se comportar, e você olha para ela, na mesma hora você faz um diagnóstico, aí você entra pelo julgamento. Aí é o julgamento, né? Mas o ser humano tem essa tendência. Mas é uma escolha, Rosângela. Não tem como fugir disso. De verdade. Olha só, julgar é praticamente impossível. Mas julgar é praticamente impossível. Mas é opção não querer julgar. Mas o ser humano, ele tem, assim, por exemplo, é porque a amizade... você se une às pessoas pelas afinidades e não pelas diferenças. Muito cuidado. Aí entrou uma pessoa que ela foge ao meu padrão, que eu estou acostumada a conviver, é claro que ela vai me chamar a atenção. Então, a primeira impressão que você tem daquela pessoa... sei lá, se uma pessoa com uma saia muito curta, um decote, né, muito grande, aí você vai dizer, pô, aquela pessoa ali, ela é moderna, é uma pessoa... pré-julgamento. Cuidado com as questões dos pré-julgamentos. Você analisar... eu acho complicado. Aí você vai na linguagem corporal, que existe outra vertente. Existe, exatamente. A pessoa mostra aquilo que ela não é, e é preciso ela mudar isso. Ela está passando uma impressão errada. Aí vem a leitura, aí vem a leitura comportamental em cima do método DISC. Né? Mas aí eu também vou entrar no exemplo que você deu a respeito do fake, da fotografia do rapaz que coça a cabeça, e aí você bota um texto sobre a sua interpretação e simplesmente ele coçou a cabeça só. Então, isso é sério, porque quando a pessoa se mostra, ela também pode estar... montando, ela pode estar, a gente montada, é um adaptado. É o que a gente chama quando você tem um perfil natural e você tem um perfil adaptado. O perfil natural você desenvolve dos 6 aos 14 anos. Depois de você estar formado seus traços de caráter, você vai amadurecer isso com o seu comportamento e a influência do meio.
E aí você vai criar um traço, né, assim, o desenvolvimento da sua personalidade, o jeito que você se comporta, seu perfil comportamental vai se solidificando até os 14 anos. Então, até o método do DISC, que é um inventário que traça o perfil comportamental, ele só pode ser aplicado, deve ser aplicado após os 14 anos, que é quando você tem tudo isso já amadurecido na mente do adolescente. Vem um perfil natural, que pode ser um dominante, um influente, o estável e o conforme, cada um com as suas características, né? E que você, depois que responde esse inventário, vem lá um diagnóstico, assim, uma prévia do que você, qual seria seu traço mais alto natural. Então, no que você está me dizendo, muitas vezes você está numa sala, entra uma menina de saia curta, decote aqui dentro, tá, coisa, todo mundo olha. Vai ser chamada a atenção. Isso pode ser o natural dela ou não. Isso pode ser um adaptado que ela usou, ou fuga da realidade, momento, ou para aquele momento, ou para chamar a atenção, né, de uma forma que ela... Por isso que fica difícil, por isso que fica difícil você fazer essa leitura desta forma. Por exemplo, uma paciente que eu tive muito tempo, ela perdeu 2 filhas, e 2 filhas adolescentes, uma perto da outra. E isso fez com que ela, assim, ela só fumava e só tomava Coca-Cola, o resto da família acabou. Então, olha só, com o passar, no final de um ano, foi quando ela veio para a terapia, você não dizia, ela estava atuando. Então, ela estava num momento, assim, completamente deslumbrada com o mundo, mas por pura atuação. Ela não aguentava o sofrimento, a dor, e aí ela atuou num corpo que ela estava se sentindo bem. E aí eu te pergunto, vou tirar ela da atuação? Nesse momento, não. Porque se ela está bem, por que eu vou deixar ela ficar no sofrimento? Eu vou trabalhar a atuação para que ela chegue no sofrimento, porém, muito mais fortalecida. Porque se ela usou a atuação, é porque ela estava enfraquecida. E isso o corpo também vai te mostrar. Porque essa postura do corpo na atuação é completamente diferente. Mas se você não tem uma área, você não é um artista famoso, né? Você não é um pessoal da mídia, nós sabemos que eles têm, necessário eles terem uma postura. Sim. Se a artista famosa, ela tem que se vestir bem, com a melhor gringa. Mas o cérebro da gente, ele é cognitivo. Ele aprende com experiências que a gente tem. Né? A Andréa pode explicar até isso melhor, porque o cérebro da gente, ele aprende com as experiências do cotidiano. A forma de olhar até para o outro e entender o comportamento, reflexo da gente. A gente só enxerga no outro o que a gente vê na gente. Sim, exatamente. Essa coisa de você olhar para a pessoa a primeira vez está relacionado diretamente com o nosso sistema de defesa. Você há 5 segundos para você olhar uma pessoa e saber se ela oferece ameaça ou não. Uhum. Mas se ela oferece ameaça ou não, está muito relacionado com a sua memória. Uhum. Então, se você olha para alguém e alguém te lembra alguém que te fez mal, automaticamente você vai reagir. A famosa transferência. Né? Olha, é a famosa transferência, né? Eu tenho algumas perguntas aqui. Primeiro para Marci. A partir da infância, nós podemos levar em consideração as características do corpo da criança para avaliar os traços de caráter dela e poder mudar? Você consegue avaliar os traços de caráter associados em cada fase e ver qual deles é mais latente na vida daquela criança até após os 6 anos, que é a conclusão de todos os traços. Mas você não vai conseguir mudá-los. Não consegue? Não, você não consegue mudá-los. Você consegue trabalhar as potencialidades para que ele sempre fique no melhor recurso dele. Mas você não consegue alterar o traço de caráter. Você consegue mudar um traço de personalidade, mas você não consegue mudar o traço de caráter. Jesus muda o caráter. Rosângela, tem uma pergunta aqui para você, da Georgiana Guindi. Quando estamos adorando a Deus, muitas vezes levantamos os braços rendidos ao amor dele. Mas em muitas libertações espirituais, vemos pessoas entortando o corpo inteiro até caindo no chão. Como a linguagem corporal pode revelar o real estado espiritual da pessoa? Olha, a linguagem corporal revela o estado das pessoas, não é quando ela está inconsciente, vamos voltar, né, ao estado. Nós observando, nós temos um olhar apurado, o pessoal que trabalha com cura interior, lá em cima, quando você está fazendo a ministração, eu estou observando a postura das pessoas, os gestos, as atitudes. Essa fase, quando o corpo está se entortando, é que a pessoa já está... não tem mais controle do próprio corpo, né? Já tem outra situação ali agindo na vida dela, uma questão de libertação tratada, né, em determinadas igrejas, como que a pessoa tivesse abrindo mão dela mesma para agir outra situação. Mas quando você pode analisar a vida espiritual das pessoas no dia a dia,
Porque nós temos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que vai determinar quem é você diante de Deus, né? Você tem paz, longanimidade, tem amor, fé, mansidão, alegria e tem domínio próprio, porque o cristão ele tem que ter domínio próprio. O apóstolo Paulo diz que o Espírito é sujeito a nós. Então eu mando no meu Espírito e ele não pode sair por aí, como falo, de estrambelhamento. Equilíbrio, né? Domínio próprio. Eu tenho que ter equilíbrio diante das situações, porque a base de toda a fé cristã, ela é baseada no domínio próprio. Esse é o resumo da fé cristã. Eu tenho domínio próprio. Salmo 91 disse, vão cair 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu que tenho domínio, eu que tenho uma ligação com o Criador, eu não serei abalado, porque minha fé diz que eu não estou vendo o que vai acontecer, mas eu creio. Obrigada, Rosângela. Maria Araújo, realmente a primeira impressão é a que fica. Devemos saber o que queremos propor. Claro que cada um tem a influência do meio que vive, mas tem um momento do bom senso. Exato. Para Marli, quantos personagens, você falou em personagens, estão à procura de um autor, do Marco Sérgio? Quantos personagens estão à procura de um autor? Eu não consigo. Ator, né? Ator, né? Não, se eu entendi corretamente, é aquela história assim, para todo palhaço tem que ter um público. Então, você ter várias pessoas atuando. Desempenhar, exatamente. Qual papel que eu vou desempenhar para um público que está me querendo. Tá certo. E foi associada à resposta anterior, que a gente falou que assim, então quando a menina chega com sainha, com decote, tal coisa, isso é um personagem atuação. Ou isso é real? Não, olha, quantos não personagens estão procurando um autor? Porque tem gente também que busca esse tipo de personagem. Mas peraí, não é uma personagem, tá, gente? Isso é uma defesa. Uhum. A personagem é algo fake, é algo montado, é algo para você se assumir. Agora, quando eu falo sobre atuação, é inconsciente. Exato. A pessoa, para se defender do meio dela mesma, de alguém, ela vai atuar, só que é inconsciente. Ela não está sabendo. Ela repete um padrão ou ela repele o padrão, né? Até porque essa atuação é que vai fazer ela sobreviver. Aquilo que está tão forte, aquilo que está com muita dor, ela está fragilizada, ego fragilizado. Então ela precisa atuar. E ela não se dá conta, gente. Ela literalmente mascara a dor dela. Isso, né? Isso. E aí ela não vai se dar conta. Porque se ela se dá conta, é mentira. Então não é atuação, aí é um personagem. Aí a gente tem dois pontos de indagação, né? Porque existe aquela pessoa que ela vive uma realidade, uma fuga da realidade inconsciente, e existe aquele que contam historinhas no seu dia a dia para justificar as suas Mas os dois levam ao mesmo lugar, né? Porque os dois caem no mesmo lugar. Mas inconsciente. Porque isso está muito doloroso. Então, se está muito doloroso, gente, qual de nós não fez isso já? Eu conheço, tinha uma amiga que nós éramos jovens, adolescentes, ela desempenhava o papel. Ela saía de manhã com vestido vermelho, salto alto preto, e eu dizia, meu Deus, tu vai na padaria. Ela falou, não, imagina, eu nunca vou. Eu falei, maquiada de manhã para ir na padaria. Ela tinha aquele papel. E aquilo ali foi tanto que ela criou um problema sério. Ela dizia que ela era milionária, ela falava para as pessoas que ela era australiana, que ela morava. Então, uma fim de. Depois ela Mas foi, veja bem. pela glória do Senhor, ela foi curada, liberta e salva. Mas, que hoje ela desempenhava um papel. Desempenhava um papel, mas tudo isso está muito, muito lá dentro. Entendeu? Porque assim, por que ela precisava? Ela destoava do grupo. Por que ela precisava se arrumar para ir na padaria? O porquê disso? Do emocional. Algo a levava a fazer dessa forma e que talvez para nós não seja saudável, mas para ela seja, porque ela está fugindo, porque ela está se protegendo. Olha, então depende da história. Obrigada, Maria. Eu queria muito falar com vocês, sobretudo com a Marci, fala mais, mas não vou poder, porque o nosso tempo está terminando. O que o Marco Sérgio quis falar foi aquela peça do Luigi Pirandello, 6 personagens em busca de um autor. Mas agora eu vou passar para você as considerações finais. E a Mara disse aqui, esse programa não pode acabar, tá maravilhoso. Obrigada. Então, mas infelizmente tudo que é bom acaba. Nós chegamos quase ao final do nosso programa, mas vocês vão ter uns momentinhos para dar suas considerações finais,
telefone, um Instagram, um Facebook, um WhatsApp, o que vocês quiserem deixar aqui que ficou faltando, vocês têm uns minutinhos, tá? Quero agradecer muito a presença da Rosângela, suas considerações finais e seus contatos, por favor. Olha, muito obrigada, é sempre muito gratificante essa troca. Eu quero dizer para você, querido ouvinte, que mesmo que o teu homem exterior se corrompa, está caído, está abatido, você está sofrido. Paulo nos aconselha lá em Coríntios, né? Que mesmo que meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior, ele se renova a cada dia, através da busca do Espírito Santo, através da ligação com o Criador. Ele não chamou ninguém para ser derrotado, nem cansado, nem sofrido. Jesus vivia dizendo, 365 vezes tem na Bíblia, tende bom ânimo. É isso que eu quero dizer para você. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela. Muito obrigada pela presença. Marli, foi um prazer te conhecer, muito bom te ouvir. Suas considerações finais. Gente, eu acho que a religião é uma coisa assim, fundamental. Sempre vamos manter a fé em Deus, porque é isso que nos livra desses maus momentos que todo mundo está passando. Então, a religião é uma coisa fundamental. Outra coisa é você também ter condições de ser ouvida, de ter um momento que é seu, poder desfrutar da sua companhia. Eu sou participante da Saberge, que é o Instituto de Bioenergética do Rio de Janeiro, que é em Botafogo, na Cesário Alvim, número 15. É um instituto muito sério, no qual eu faço parte, e estudo, então tem formação para bioenergética e tem uma clínica social. Essa clínica social está aberta a quem precisar. Que legal! É uma clínica para todos nós, os participantes, os componentes da Saberge. Nós somos, assim, temos um compromisso, uma autorresponsabilidade de atender todas as pessoas que precisarem de uma terapia corporal. Repete o endereço, Marli, por favor, e os dias e os telefone. Horários. Rua Cesário Alvim, número 15. Onde em fica? Botafogo. Legal. Já ia pegando da Silvia. Telefone? O telefone, pera um pouco, que eu acho que eu não tenho aqui agora. Não, tudo bem. Daqui a pouco eu passo o telefone. Tá bom. Mas é uma clínica, é um instituto muito bem formado, muito bem. Todos estão muito dispostos e é para o público, gente. Não segunda tem nada, a sexta? Segunda a sexta. É gratuito? Chega lá, é gratuito. Chega lá, aí você se inscreve. O horário? O horário é procurar a Kelly, que é a secretária. A Kelly está das 9 até as 5. 9 às 5, segunda a sexta. Isso. E aí eu vou passar o telefone para vocês. Tá ótimo. Eu faço questão de recebê-los a qualquer momento. Que bom. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Amei. Gostaria de estar sempre, tá? Sim, vai ficar Com certeza. bem. Obrigada, Marli. Marci, também foi muito bom te ouvir. Você vai ter que voltar outras vezes também no nosso programa, porque realmente o assunto é muito grande, é muito extenso, e nós temos muito que desembrulhar esses segredos todos aí. Então, as suas considerações finais, por favor. Quero agradecer, Eliane, pelo convite, e você por ter aberto esse espaço para a gente poder debater, trazer para a pessoa que está dentro de casa, que não tem essa visão tão mais apurada, né, sobre por que eu estou agindo assim, por que meu filho se comporta assado, como é que eu posso trabalhar dentro da minha empresa, o que eu posso esperar do meu funcionário, ou coisas do gênero. E dizer, gente, que é muito importante essa questão do olhar o próximo com um olhar de amor. Na dúvida, ama. Exato. Não julga, não. Sabe? Ninguém sabe a dor do próximo. Então, na dúvida, ama, que é mais legal, é mais saudável. Eu fico na disposição, principalmente de pessoas que são empresárias, gestores que queiram fazer um treinamento de alta performance, justamente com esse diagnóstico corporal. Meu Instagram é Marci C Coach. Manda um direct, a gente agenda um horário com vocês. Para o pessoal de casa que está aí com dúvida, não sabe o que quer, não sabe o que fazer para alcançar uma vida extraordinária, também, Marci C Coach, entra, manda um direct. Eu não tenho Instagram, então anota o telefone, DDD é o 21 96636 7216. Repetindo, DDD é o 21 96636 7216. Pode mandar o WhatsApp, a gente agenda uma sessão de anamnese com você,
ver o que você está passando, e eu fico à disposição para ajudar vocês a alcançarem a plenitude. Amém. Obrigada, Marci. Muito prazer te conhecer. Obrigada. André, também foi muito bom receber você hoje aqui. As suas considerações finais, por favor. Bom, muito obrigada pelo convite. Adorei participar e conhecer mulheres tão maravilhosas. E participação, né, do público aí, fazendo perguntas, interagindo, super integrado, né, querendo saber, super interessados. E esse caminho de autoconhecimento só tem caminho de porta de entrada, não tem porta de saída. E é maravilhoso, eu faço esse convite para vocês, de consciência, de ter responsabilidade, autorresponsabilidade nos pensamentos, na linguagem. Aí, com certeza, amor. E fico também à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida, que esse caminho da programação neurolinguística é maravilhoso e é um divisor de águas na nossa vida, né? Então, meu Instagram é @Andreia sem I, D de dado OM, Dom PNL. Tá? Então, Andreia, Dom PNL. Então, lá tem várias frases de apoio, tem várias dúvidas, né? Quem quiser saber mais a respeito, tá? Então, faço convite para essa tomada de consciência. Muito legal. Obrigada, Andreia. Agora nós vamos orar. Silvia, por favor. Pai querido, chegamos ao final desse programa, felizes, Senhor, em saber que o Senhor nos avalia do jeito que nós somos, com valor, Senhor. O Senhor nos vê como joia rara, como a criação perfeita. O Senhor não nos julga, não nos rechaça. Pelo contrário, o Senhor disse: vinde a mim todos vós, todos nós somos preciosos, importantes aos teus olhos, Senhor. O Senhor cura as maiores mágoas, maiores traumas. O Senhor nos faz de novo novas criaturas. O Senhor é um tremendo e maravilhoso Deus, que nós temos a honra e o prazer de servir. Nós te agradecemos pela vida dessas mulheres que tanto nos ensinaram essa tarde, Senhor, que dedicam suas vidas para melhorar a vida dos outros, como disse a Marci, para levá-los à plenitude, a plenitude que o Senhor determinou para nós. O Senhor nos criou para isso, Senhor, para sermos felizes, prósperos, porque essa é a vontade do Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas, a vida dessas mulheres, nossos ouvintes, em tuas mãos, porque nós oramos no nome mais precioso deste universo, que é o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Rei, Jesus Cristo. Amém. Ele está pairando pelo ar. É a paz